moça. Bom dia, o que aconteceu? Eu pisei num prego. Estava varrendo lá a minha casa e pisei no prego. Foi há quanto tempo isso? Tem uns 40 minutos. De onde a senhora é? Eu sou do povoado Canaã. Qual o nome da senhora e idade? Meu nome é Ana Beatriz Monteiro Lino. Eu tenho 32 anos. Pronto, dona Beatriz, você vai aguardar um pouquinho ali. Eu vou te dar a ficha, você ficou como verde. E já alguém vai encaminhar a senhora para a sala de sutura, ok? Tá bom, obrigada. Ana Beatriz, Sou eu. bom dia. Me acompanha, por favor. Pode entrar. Sentar. Bom dia, qual é o nome da senhora? Bom dia, doutor. Meu nome é Beatriz. Tá certo, Beatriz. O que foi que aconteceu com a senhora? Eu tava varrendo lá o terreno da minha casa. A gente mora no sítio, sabe? Lá no Canaã. Aí lá tem os quintal é tudo cheio de areia e eu comecei a varrer, aí subiu a poeira. E aí eu não vi onde eu tava pisando, aí pisei num prego lá que tinha lá perto das ferrugens lá de casa. Aí quando eu vi, o prego tava ainda agarrado, aí eu fui e puxei. Aí quando eu puxei, começou a sair um monte de sangue, um monte de sangue. Aí eu me apertei, botei esse pano aqui, aí ó, melou tudo. Isso aconteceu há quanto tempo, mais ou menos, Beatriz? Tem uns 40 minutos. Tá certo. Beatriz, você tem alguma doença, diabetes, hipertensão, alguma doença que você toma medicação todo dia? Não, doutor, sabe, não tenho nada não. Tem não, né? Tá certo. A senhora tem alguma alergia a alguma medicação? Tá doendo tanto, moça. A senhora tem alergia a alguma medicação? Tem alergia de pirona, não posso tomar aqui, inchando o cara todinho. Tá certo. E sobre a vacina da senhora, tá em dia? Ou tem muito tempo que não toma? Como é? Ah, eu só tomei as vacinas de pequena. A gente mora, sabe, num sítio bem longe da UBS, a gente mal vai lá. Eu levo meus meninos de vez em quando, porque eles ainda são pequenos, né, que tem aquelas vacinas pra tomar. Os agentes passam lá, mas eu não tomo não. Tem Nunca mais de tomei, 10 não. anos, né? Tem, muito tempo. A última vez eu era pequena ainda, eu lembro que minha mãe que me levou. Ela já até morreu. Tá certo, Beatriz. Então você pode deitar que a gente vai examinar você, certo? Tá bom, doutor? Laís, baseado no ABCD do trauma, o exame que a gente faz para os pacientes traumatizados com algum tipo de trauma, como você classificaria o ato dessa paciente, já vista a história que ela chegou contando para a gente? Então, ela chegou falando bem, sem rouquidão nenhuma, então as vias aéreas estão férreas. E como foi um incidente isolado no pé, não teve queda, não teve nenhum outro trauma, não tem necessidade de mobilização cervical, né? Então o A tá ok. Aí a gente continua a avaliação. Perfeito, agora vamos passar para o B, certo? No B a gente avalia primeiramente a inspeção do tórax. A gente percebe que o tórax expande normalmente, não tem nenhuma dismetria, está simétrico o tórax, certo? E a gente agora passa para a palpação. Na palpação a gente objetiva observar se teve alguma fratura de arco costal, de clavícula, já que o tórax é um local importante de hemorragia e também a gente pode ter alguma alteração da respiração observando isso, por exemplo, um tórax inchado, certo? A palpação é normal, o paciente não refere dor, e agora a gente parte para a percussão para ver se o som está normal, se é claro pulmonar, ou se a gente tem algum hipertimpanismo, que poderia ser sugestivo de alguma patologia, apesar de a paciente não apresentar nenhum sinal clínico, né? Você colocou o oxímetro, agora eu vou partir para a ausculta, certo? Respira fundo, Beatriz, por favor. Solta. De novo. Solta. Mais uma vez. Solta. De novo. Solta. De novo. Solta. De novo. Solta. Pronto, Laís. A ausculta também está normal. A ausculta tem murmúrios vesiculares presentes no tórax, sem nenhuma alteração na presença de estertores. O oxímetro mostrou quanto de saturação do paciente? 98 e a frequência cardíaca estava também muito boa, estava 64. Tá bem, Larissa. Agora eu gostaria que você
executasse e descrevesse para mim a letra C, assim como eu fiz para você. Certo. No C, a gente avalia a questão da circulação, né? Sim. Aí eu vou escutar você, tá? Ritmo cardíaco regular, 2 tempos, sem nenhuma outra alteração. Aí a gente avalia agora o abdômen, né, para ver se tem algum sinal de irritação peritoneal, perfuração. Perfeito, é isso. E também a pelve, para ver se tem estabilidade, que são os lugares que tem mais chances de ter traumas que possam acarretar em choque, né? Exatamente. Isso, a gente pegar essa pele aqui. Sente alguma dor, desconforto? O abdômen está flácido, não tem nenhuma indicação de estabilidade hemodinâmica, doutor. Perfeito. O paciente não tem uma pele fria, né? Vamos ver o tempo de enchimento capilar dela. Tempo de enchimento capilar aqui na mão é bom, no pé também. Também, Os menor dois? que 2 segundos. Certo. A hemorragia aí está controlada, aparentemente, né? Ai, doutor, tá doendo tanto aí. A hemorragia controlada, É. certo? E agora vamos fazer a avaliação do D, que a gente observa o estado neurológico da paciente. Agora vamos, antes de tudo, analisar déficit neurológico, já que ali na pé ela teve uma lesão. Perguntar, Beatriz, se a senhora sente quando eu toco aqui. Sem olhar. Sem olhar. Sente? Tá pegando meu dedão, né? Isso. E agora, tô tocando onde? No dedo mindinho. Certo. Aqui sente normal. 5. Sente normal aqui. Tá bem. Consegue levantar a perna que está machucada. Sim. Certo. Consegue mexer o pé, fazer assim, apontar para cima. Isso. Só tá meio dolorido. Certo. E a outra perna, consegue fazer a mesma coisa? Sim. Consegue levantar também? Pronto. O braço, consegue levantar? O outro? Pronto. Perfeito. Então o paciente não apresenta déficit neurológico motor nem sensitivo. E agora a gente faz a avaliação da resposta motora dela, normal, obedece o comando, resposta verbal espontânea e orientada, né? Isso é resposta ocular, abertura ocular espontânea. Agora a gente pode fazer a avaliação das pupilas dela, gostaria de uma lanterna. Abre o olho, Beatriz. As pupilas são isocóricas e fotorreagentes. Portanto, a parte D do exame neurológico está normal, é um estado neurológico normal. E agora eu pergunto, Laísa, como é que você avaliaria a lesão que está ali no pé esquerdo da paciente? Então, doutor, é uma lesão pontiforme, profunda, Ai, doeu aí. sem exudato e com pouco sangramento. Tá certo. Eu já estou terminando a limpeza, já fiz a exploração e não tem nenhum corpo estranho. Aí, nesse caso, doutor, precisa, tem indicação de sutura? Laísa, por se tratar de um ferimento pontiforme, a gente não faz sutura nesses casos, certo? A gente não sutura, não tem indicação de sutura. No entanto, tem algumas coisas na conduta que a gente precisa fazer para garantir a saúde dessa paciente, principalmente no que se refere ao tétano, certo? Então, essa paciente ela teve um ferimento, né, pontiforme, como a gente descreveu, que foi ocasionado por um prego, certo? Em um local insalubre. Então, ela tem risco de tétano. E no caso dela, que ela não tem calendário vacinal atualizado, ela acaba se classificando como um paciente de alto risco para ter tétano por conta desse ferimento. Então a gente tem que fazer para ela a imunoglobulina antitetânica, certo? E temos que fazer também para ela, orientar ela a tomar a vacina na UBS dela, certo? Para que a gente possa garantir no que se refere ao tétano. Agora eu lhe pergunto uma coisa.
Em relação à antibiótico-terapia, você acha que a gente deveria fazer antibiótico-terapia para essa paciente? Eu acho que sim, doutor, porque é uma ferida suja, né? Foi em área rural e tal, foi com prego desconhecido também, então acho que tem que fazer terapia. Perfeito, Laís. Aí a gente faz cefalexina de 500 mg, certo? De 6 em 6 por 7 dias, de uma forma profilática, a fim de corroborar com que não haja nenhuma infecção aí dessa ferida por outros germes que não constituem tetânico, certo? Ok. Ok? E aí, bem, é isso. A gente tem que lembrar também quais são as outras situações em que a gente não tem indicação de sutura, em que sutura não deve ser feita. Você se lembra? Feridas em imunossuprimidos por corpo estranho, mordeduras por gato, ferimentos com mais de 12 horas de atendimento e também mordeduras em lugares de alta vascularização. Mas são feridas que não têm indicação de sutura. Perfeitamente, Laís. É exatamente essa a orientação do Ministério da Saúde. Salvo algumas situações em que mordeduras na região da face que são grandes acabam sendo suturadas, certo? Pelo risco de contaminação, não é, doutor? Isso mesmo, Laís. Aí, como é a prescrição, doutor, dessa paciente? No caso, a priori, a gente vai fazer um anti-inflamatório, certo? Ibuprofeno, para ela tomar. Agora ela vai tomar um Tilatil de 250 IM, vai tomar também a tetanoglobulina, certo? Vai fazer a primeira dose aqui de cefalexina e, além disso, a gente vai pedir que seja feito curativo, certo? O curativo não oclusivo, justamente por se tratar da principal infecção que a gente está suspeitando, seria o Clostridium tetani, uma bactéria que é anaeróbia, né? Então a gente faz um curativo não oclusivo para deixar justamente essa ferida com maior exposição ao oxigênio e, portanto, combater o risco de uma infecção desse tipo, certo? Senhora, aqui está a sua receita, certo? Que a senhora vai tomar. Toma esse anti-inflamatório aqui de 8 em 8 horas, certo? Para dor e a inflamação que está aí. Vai tomar esse antibiótico também para evitar de ter algum germe, alguma coisa, alguma bactéria, certo? E eu vou lhe pedir que você procure sua OBS para tomar a vacinação, para tomar a vacina contra o tétano, certo? E além disso, tem que ter alguns cuidados aí. Você vai ter que lavar com água e sabão todos os dias, certo? Diariamente. Lavar o ferimento com água e sabão. Toda vez que você for tomar banho, você lava com água e sabão, neutro, preferência, e vai refazer esse curativo na UBS também, diariamente, para que você possa ter uma melhora tranquila e ficar tudo certo. Tá tudo bom, bem? doutor. Obrigada. Tá bom. Por nada. Para que a gente prossiga com a profilaxia antitetânica, a gente deve levar em conta 2 fatores: a ferida e o status vacinal do paciente. Se o paciente apresenta uma ferida superficial, limpa, e ele tem um histórico vacinal completo, nós precisamos somente higienizar corretamente o ferimento. Já se o paciente tem uma ferida limpa, superficial, só que com as doses vacinais incompletas, a gente recomenda que ele procure o mais rapidamente a unidade básica de saúde para que ele complete as doses da vacina de difteria e tétano. Já se o paciente tem uma ferida profunda, contaminada, e ele está imunizado com a última dose há menos de 5 anos, a gente também só prossegue com a higienização do ferimento. Já se ele tem essa ferida contaminada, profunda, e a imunização com a última dose no intervalo entre 5 a 10 anos, a gente recomenda que ele faça mais uma dose da vacina de difteria e tétano. Já se o paciente tem esse ferimento contaminado, profundo e com status vacinal incompleto ou desconhecido, a gente faz no atendimento hospitalar a SAT, que é o soro antitetânico, ou a imunoglobulina antitetânica, e também recomenda que ele faça uma dose da vacina de difteria e tétano. Além disso, é importante que os profissionais de saúde estejam capacitados em reconhecer situações que necessitem da profilaxia antitetânica, para além de acidentes com objetos perfuro-cortantes, como é o caso de queimaduras, mordeduras, acidentes com animais peçonhentos, pacientes vítimas de fratura exposta ou aqueles que apresentam ferimentos por arma branca ou por arma de fogo.